Olá pessoas, bem-vindos ao Costelinha Dev. Eu sou a Dani, esse é o Costelinha, que tá tirando uma sonequinha aqui do meu lado de novo. No episódio anterior a gente fez o Senhor Linux andar pelas nossas plataformas, em que a gente pôde setar com os tile maps. E no episódio de hoje a gente vai fazer ele não só andar, mas como também pular, poder subir nas plataformas. E ele também vai ter uma animação um pouquinho mais legal. Sem mais delongas, vamos lá! A gente vai começar primeiro selecionando o Senhor Linux e nós vamos editar. Deixa eu minimizar aqui um pouco. Nós vamos editar os comandos que gerem o Senhor Linux, por assim dizer. Vamos lá, a gente vai clicar aqui em Player Input, nas ações do Senhor Linux. Dando uma olhadinha nelas, tem várias que a gente não está usando, então vamos dar uma limpada por aqui. Pular é exatamente o que a gente vai precisar hoje. A gente vai deletar as outras. Além disso, a gente tem todos os comandos que o Senhor Linux pode usar, teoricamente, a tecla W e S, que a gente não está usando. A gente vai tirar a tecla W daqui para ele poder usar ela como pulo também. A gente não está usando a tecla para baixo também. E nós podemos tirar a tecla S e o down também. Nós deixamos só as laterais. E aqui em Jump, a gente já tem a nossa barra de espaço. E a gente vai adicionar aqui nesse maisinho, clicar em Add Binding. A gente vai clicar o nosso path em Listen. E a gente vai apertar a tecla W para cima. Viu que ela aparece aqui? E a gente vai adicionar de novo, mesma coisa, a tecla para cima no nosso teclado. Ou seja, qualquer uma das teclas que a gente apertar, espaço, W para cima, nosso Senhor Linux vai pular. Ok. Vamos salvar e fechamos. Até agora, indiferentemente se o Senhor Linux estava indo para a direita ou para a esquerda, a sprite que estava aparecendo era a mesma. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, nós vamos criar uma função que, na verdade, vai usar a mesma sprite e ela vai girar a sprite de lado, dependendo do lado que o Senhor Linux está. A gente clica lá em Senhor Linux, já estava clicado, e nós vamos aqui dar 2 cliques em Movimento Player. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, a gente vai adicionar uma variável chamada public bool. Tá olhando para a direita. No nosso caso, a nossa sprite está olhando para a direita, então nós vamos setar como true. Depois a gente vai usar uma outra sprite que está olhando para a esquerda, mas daí é só a gente trocar aqui. E nós vamos criar aqui embaixo uma nova função, tá? Chamada public void gira sprite. No nosso caso, a nossa função vai ser se ele está olhando para a direita e o nosso movimento horizontal que a gente tinha das outras funções, ele é menor do que 0, ou se ele não está olhando para a direita e o movimento horizontal é maior do que 0, a gente vai inverter se ele está olhando para a direita e a gente vai criar um vetor de escala que vai trocar a escala da nossa imagem. Se a gente olhar no Unity, quando a gente... Vou dar um zoom aqui no Senhor Linux. Eu vou só tirar a opção aqui. A gente tem o Senhor Linux aqui. Se a gente clicar e selecionar que a escala X ela é -1, o Senhor Linux passa a olhar para o outro lado.
E a mesma coisa se a gente inverter as outras, se a gente troca o y, ele está de ponta cabeça. Então, o que a gente fez foi exatamente aplicar um vetor de escala nele, que vai inverter a direção que ele está olhando. Então, a gente criou a nossa função GiraSprite, e a gente vai chamar ela lá toda vez que a gente der um update. Ok. Salvamos. Vamos testar como isso aqui ficou no Unity. Muito bem. Senhor Linux está olhando para a direita e para a esquerda. Passo número 1, dado. Mas não é só isso. O que a gente quer fazer agora é criar a nossa função jump. Então, vamos voltar. E tem umas coisas muito legais dentro do Unity, que é você pode separar dentro do seu dessa região aqui do script, você consegue criar uns headers para você poder organizar um pouco melhor o teu código e ele não ficar tão zoneado e você não saber mais o que que é parâmetro do quê, porque é muito comum que você vai ter um código que vai ter vários parâmetros. Então, nós vamos criar um header chamado aqui. Nós vamos criar um header chamado pulo. E nele a gente vai colocar as seguintes variáveis. Nós vamos colocar um public float força pulo, que vai definir a força do nosso pulo. No nosso caso, a gente vai deixar como 5F. Depois a gente tem grande chance da gente trocar isso aqui, por isso que ele está como public, porque a gente pode alterar lá pelo próprio unit. E é isso. Vamos criar a nossa função agora. Lá embaixo de GiraSprite. Senão ficou engraçado. Enfim, nós vamos criar um public void pulo. Vou trocar esse nome dessa variável para pular. E de toda forma, a gente vai ter algumas coisas que a gente vai precisar. A nossa função pular, ela vai ser chamada quando nós tivermos um contexto específico. Então, quando nós tivermos input action, callback context, contexto, é quando a nossa variável vai ser chamada. Isso aqui a gente vai definir lá dentro do Unity. Se o nosso contexto ele é performado, ou seja, contexto performado, o que nós vamos fazer? O nosso rigid body. Nós vamos pegar a velocidade linear dele e nós vamos trocar ela para um vetor chamado vector2, onde nós vamos pegar a nossa velocidade que a gente já tinha no eixo x e nós vamos adicionar a nossa força pulo. Isso por si só já faria o nosso pulo. Mas a gente não quer só um pulo normal, porque às vezes você só dá um pulinho. E como que a gente vai setar esse pulinho menor? Se a gente setar que o nosso contexto, ele foi ao invés de performado, ele foi cancelado. E a nossa velocidade no eixo X ainda é maior do que zero, ou seja, RB. Linear velocity do eixo Y maior do que zero, a gente vai dar um meio pulinho. Ou seja, como nós vamos fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que nós vamos colocar que ao invés de... Aqui, na verdade, antes, se você colocar linear velocity x e aqui a gente colocar linear velocity y, ele não vai fazer nada, porque a gente não mudou para onde que ele está indo. Se a gente colocar aqui linear velocity x e aqui força pulo, ao invés disso a gente colocar RB vezes linear velocity y vezes
0,5F. A gente passou a diminuir a nossa velocidade que a gente tinha no eixo Y, que a gente já tinha dado uma acelerada, e a gente só vai diminuir essa velocidade, ou seja, já vai dar só um meio pulinho. Então, o que nós vamos ter aqui, só para deixar comentado, a gente vai ter um pulo grande, a gente vai trocar a velocidade linear que o nosso corpo rígido tinha, que isso era um vetor, a gente vai trocar esse vetor pela própria velocidade x que ele já tinha, porque ele não está pegando impulso para frente, ele está indo para cima. E a gente está trocando essa velocidade e considerando que provavelmente você está pulando quando você está no chão, você vai aumentar 10 aqui nessa tua velocidade e como ele tem gravidade, ele vai subir e depois ele vai descer. Vamos para o Unity. Aqui dentro do nosso Unity, a gente vai em Player Input, clicar em Events, Player. E agora a gente deu uma limpada e aqui só está o nosso Move e o nosso Jump. Aqui a gente vai colocar o Senhor Linux aqui dentro. A gente vai selecionar a função movimento player e pular. Ele troca aqui. Beleza. Selecionamos aqui. Vamos testar. Ou seja, ele está pulando. Se ele dá meio pulinho, ele pula antes, ele para antes. Ok. Senhor Linux está pulando, está indo de um lado para o outro. Começando a ficar do jeito que a gente queria, certo? Mas tem ainda um detalhe. Se eu continuar apertando infinitamente, a gente criou o Flappy Bird. E não era bem esse o... Pelo menos não era o objetivo do nosso jogo aqui, né? Mas o ponto é que ele pode ir voando pro infinito, não é isso que a gente quer. Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho. É necessário que a gente consiga identificar quando o Senhor Linux está encostando em uma plataforma. Ou seja, vamos pausar aqui e vamos voltar para... Vamos salvar. E vamos voltar para o nosso código. De volta no nosso código, a gente vai criar mais um header que vai se chamar checa-chão. A gente vai precisar de um objeto chamado public transform bloco checa-chão. Já vamos ver quem vai ser o nosso bloco checa-chão. A gente vai criar um public vector chamado tamanho checa-chão. A gente vai definir ele como... Ei, tá tudo bem? Obrigada por avisar que tem gente lá fora. Oh. Ah, tudo bem? Tudo bem, Costelita, tudo bem. Vamos ver se conseguimos continuar, apesar da revolta do Costelinho. Muito bem, vamos colocar um new vector 2, que vai ter aproximadamente 0,7F e 0,1F. Bom, além disso, a gente vai ter um identificador de em qual camada a gente tem o nosso checa-chão. Vamos tentar mais um pouquinho agora com a costelinha aqui. Nós temos agora o nosso tamanho checa-chão e a gente vai colocar um layer. Nós precisamos de um jeito de identificar qual layer que o checa-chão tá, que tem que ser no mesmo layer que o chão vai estar. Então, a gente vai colocar um public layer mask chamado layer chão. A gente vai usar uma função específica do Unity chamada private void onDrawGizmos. Essa função, ela é responsável por criar esses gizmos, que são os quadradinhos, uma área específica que a gente pode enxergar coisas que estão acontecendo dentro dela em termos de jogo. Então, a gente vai colocar os gizmos, tem que ser esse nome especificamente, senão ele não funciona. É igual a função update, as funções do começo lá. Então, a gente vai colocar gizmos.color. A gente vai colocar ele como vermelho, color.red. E a gente vai colocar gizmos.drawWireCube. E nós vamos colocar o nosso bloco checa-chão
como a posição dele e o nosso tamanho chega-chão que a gente setou lá em cima. Ctrl S, nós vamos lá no Unity agora. Dentro do Unity, a gente vai, dentro do personagem do Senhor Linux, a gente vai criar uma nova objeto vazio que a gente vai chamar de checa-chão. Lá no objeto do Senhor Linux, a gente criou, dentro da nossa função movimento player script, apareceu aqui bloco checa-chão e a gente vai arrastar o checa-chão. Tadã! Agora dá pra ver aqui, ó, em volta do Senhor Linux, parece quase como se ele estivesse com uma faixa de tartaruga ninja. A gente vai poder mudar a posição desse bloquinho para aqui para baixo, junto com os pezinhos do Senhor Linux. Eu achei que 0.1 ficou meio grande. Deixa eu botar 0.01. 0.05. É. 0.05 faz um pouco melhor. Então a gente coloca aqui. E toda vez que essa parte encostar, a gente vai poder fazer alguma coisa com ela. É como se fosse um trigger. Vamos lá. O nosso grid, ele não tem nenhum layer setado para ele ainda. Então, a gente vai adicionar um novo layer, que a gente vai chamar de chão. Clicamos de novo em grid, layer, chão. Setamos que todos os childs dele vão ser do tipo chão. Mais para frente, as paredes não vão ser chão, mas é para isso que a gente tem esses layers. A gente vai clicar no Senhor Linux e vamos setar que o layer do chão é o chão. Beleza. Agora a gente vai ter que primeiro salvar e voltando para o nosso VS Code, a gente vai criar uma função chamada será que ele está no chão? Mas eu não vou botar ela como será que ele está no chão, eu vou colocar apenas como está no chão. Eu vou colocar ela como private está no chão. E na nossa função, que vai retornar um booleano de ou ele está no chão ou ele não está no chão, a gente vai verificar se está no chão. E a gente vai fazer isso através de a gente vai usar uma parte específica do próprio Unity chamada Physics2D. Então, se de acordo com o Physics2D, os nossos objetos estão dando overlap entre um bloco checa-chão com o tamanho que ele tem, e se ele tem um ângulo que é zero, no nosso caso, e o layer que ele faz parte, que no nosso caso é o layer chão, o que nós vamos fazer? Se ele está no chão, nós vamos retornar true. Parece. E se ele não estiver encostando um no outro, nós vamos dar um return false. A gente vai voltar lá para nossa função pular. O que vamos fazer? Oi, o Costelinha decidiu pular do meu colo em homenagem à nossa função pull. Se ele não está no chão, a gente vai simplesmente sair daqui. Ou seja, não está no chão, não vai pular. E o contrário acontece aqui. Está no chão, pula. Ok. Vamos dar uma olhada. Se eu dar um play. Eu não consigo pular várias vezes, eu só consigo pular uma vez. Ou seja, estamos tranquilos. Apesar de ele conseguir pular, ele não consegue mais subir nos outros bloquinhos. Triste. Então, acho que a gente podia adicionar um double jump. Para ele ter um pouco mais de movimentação. O que vocês acham? E vamos voltar depois de um pequeno passeio com a Costelinha. Mas o que a gente vai fazer agora vai ser adicionar a possibilidade de a gente ter um salto duplo. Para isso, a gente vai lá no nosso código e nós vamos voltar lá em cima, onde a gente tinha colocado o nosso header bem bonitinho. E a gente vai adicionar, além da força pulo, adicionar um int, quantidade máxima de pulos que a gente vai poder dar. Quantidade máxima pulos. E no nosso caso vai ser 2. Talvez mais pra frente você vai querer poder trocar essa informação. Por exemplo, você tem um boost e você pode dar 3, pode dar 4 pulos, sei lá. Então, é por isso que não é bom colocar direto os valores. E a gente vai colocar a quantidade de pulos restantes que a gente ainda tem. Public int pulos restantes. Lá na nossa função jump, a gente vai mudar algumas coisas. Também a gente vai mudar, porque como agora a gente pode pular quando a gente não tá no chão, não faz mais sentido essas duas linhas que a gente tinha colocado antes. E a gente passa, ao invés disso, de colocar se a gente ainda tem pulos restantes é maior que 0, a gente vai poder executar os nossos pulos. Então, o que a gente tem aqui
a gente põe aqui pra dentro. Beleza. Só que além disso, toda vez que a gente pular, a gente vai diminuir da quantidade de pulos restantes que a gente tinha. Então, a gente vai colocar aqui como pulos restantes, menos. A gente vai colocar a mesma coisa aqui embaixo. Aqui. Lá na nossa função está no chão, a gente vai mudar também o que acontece. Porque cada vez que ele toca o chão, além dele dizer pra gente que ele tá no chão, a gente quer que ele retorne aquele valor de quantidade máxima de pulos para o valor máximo que ele tinha. Então, a gente vai trocar aqui de booleano. A gente vai trocar primeiro para void. E aqui a gente vai fazer o seguinte: cada vez que a gente conseguir entrar e a gente tiver um overlap entre o checa-chão e o chão, a gente vai colocar aqui os pulos restantes e a quantidade máxima de pulos. Restantes é igual a quantidade máxima de pulos. E a gente vai tirar isso aqui daqui. E a gente vai adicionar essa nossa função está no chão toda vez que a gente for dar um update. Ele vai estar sempre conferindo se a gente está no chão e trocando a quantidade máxima de pulos e fechou o pacote. Agora, a gente vai dar uma olhada em como que isso aqui ficou no nosso jogo. Ah, beleza. Agora o Sr. Linux já tá pulando, ele já tá bem bonitinho, mas a gente pode deixar a animação dele um pouco mais legal. Além disso, uma das coisas que a gente vai fazer agora é trocar a força do pulo dele. A gente vai trocar aqui, ó, na força pulo, a gente vai trocar de 5 para 10, para ele poder alcançar aquelas plataformas que a gente já tinha colocado. Deixa eu ver. O Sr. Linux, ele tá encostando nas coisas. E não era exatamente isso que a gente gostaria, certo? Então vamos lá. A gente precisa adicionar no Sr. Linux um tipo de material. Então a gente vai criar uma nova pasta chamada materiais. Aqui dentro a gente vai adicionar um create e physical material 2D e a gente vai chamar de sem fricção. E a gente vai passar a fricção dele para 0. Tem outra coisa que a gente vai fazer. Primeiro vamos colocar aqui. Então a gente vai colocar lá no rigid body dele. Nós vamos colocar que o material dele é sem fricção. E outra coisa que a gente vai fazer é no nosso Box Collider. O Sr. Linux agora ele tá com um Box Collider que vai até a ponta das asinhas dele. Isso não é tão legal assim, porque toda vez que ele encosta só a asa, ele vai bater nas coisas. Então a gente vai tentar ser um pouco mais justo e colocar o Box Collider dele vindo até aqui, até onde termina o corpinho dele. Isso dá uma certa dinâmica um pouco maior pro jogo. Vamos dar uma olhada o que aconteceu. Ele consegue dar 2 pulos, mas ele não prende nas coisas. Fechou o pacote. Corte para Dani do futuro. Agora que o Sr. Linux já está pulando, já está dando seus double jumps, ele tá conseguindo subir nas nossas plataformas. As animações dele ainda são um pouco simples demais. E essa gravidade, ela parece meio estranha. O Sr. Linux parece um pouco que ele tá flutuando. E não é isso que a gente quer. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai trocar as animações dele para as animações um pouco mais legais. E a gente vai adicionar nisso também, não só um pouco mais de dinâmica para ele, mas também vamos adicionar algumas técnicas um pouco diferentes a respeito de pulo, para que o nosso jogo pareça cada vez mais justo com os jogadores e mais divertido, porque o mais importante é a gente se divertir nesse processo e as pessoas se divertirem com o jogo que a gente tá fazendo. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, curte, compartilhe, se inscreva no canal pra gente poder acompanhar essa trajetória do Sr. Linux. Nos vemos na semana que vem. Até mais!